Olá! Antes de começar essa aula, eu quero te passar uma instrução rapidinha para uma melhor experiência enquanto você assiste o vídeo. Aqui do lado da tela você vai ver aonde você pode clicar. Vai ter uma engrenagenzinha. Se você clicar nela, você pode aumentar a velocidade do nosso vídeo. Eu te aconselho a ouvir em 1.25. Você não vai perder nada e vai ser super prático. A minha segunda dica é que todas as recomendações que a gente passa estão sempre aqui embaixo na descrição. Então é só você clicar, expandir e ver tudo que a gente passou por lá. Todos os links úteis vão estar lá. A minha terceira dica, e uma das mais importantes, é que o nosso material de apoio também está aqui embaixo disponível em PDF. É só clicar e baixar no computador, no celular, onde você quiser ter uma melhor experiência. E agora eu quero te fazer um pedido. Participa comigo, coloca o seu comentário aqui na nossa comunidade, escreve, manda nos grupos, manda no inbox, no direct, aonde você achar melhor, mas se comunica com a gente. Faz essa comunidade crescer, conversa com as suas amigas, dá dicas, traz todo mundo para perto. Quanto mais gente, quanto mais mães participarem, mais a gente vai conseguir ajudar e melhorar a vida umas das outras mais rápido. Eu espero que você aproveite o curso. Boa aula! Olá, sinta-se em casa, seja bem-vinda. Esse é o nosso módulo 2, aula 10. E hoje a gente vai falar sobre o arroto, os gases, o golfo e um corpinho em desenvolvimento. Eu sou a Thalise Oliveira, criadora do método ASD, Amamentar Sem Dúvida. Creio eu que muita gente que chegou até aqui chegou por causa dessa aula. Eu sei que cólica, gases, refluxo, golfos são um ponto muito importante. Muitas mães querem saber sobre o assunto. Então eu preparei um material para conseguir te deixar bem preparada, para conseguir ver, entender, identificar. Espero que você goste bastante do que vem por aí e preste muita atenção. Se você tiver amigas que passam pelo processo de refluxo, que tem um bebê com refluxo, pode indicar o meu arroba Thalise Oliveira. A minha equipe vai responder as questões, as dúvidas em relação a esse tema para essa mãe. Ou você também pode entrar diretamente no arroba Amamentar Sem Dúvida, compartilhar com ela, mostrar para ela, enfim. A intenção é que quanto mais mulheres souberem do que está acontecendo ali com seus bebês pequenininhos, mais a gente consiga melhorar a qualidade de vida e o bem-estar deles mais rápido, né? Vamos lá, vamos para a aula, vamos de conteúdo. Então, primeiro ponto importante. Você sabia que tanto o estômago quanto o intestino do bebê estão ainda em desenvolvimento depois que o bebê nasceu? Sim, gente, é só o começo. O armazenamento, né, a quantidade armazenada ali no estômago e também a colonização intestinal, ela é gradual. Então, ela vai ocorrer ali em torno dos primeiros dias de vida até os 3 meses. Por coincidência, o período famoso em que duram as cólicas, os primeiros 15 dias de vida até os 3 meses. É um dito popular, uma crença popular em relação à cólica que bate coincidentemente enquanto o organismo do bebê está sendo maturado, aí, sendo colonizado, as bactérias estão começando a povoar ali aquele intestino e dizer como que ele vai funcionar. Então, lembrando mais uma vez que o nascimento do bebê, ele é uma fase, uma etapa do desenvolvimento dele, mas o bebê não nasceu pronto, muita coisa ainda vai começar a se encaixar. A própria cabeça do bebê, ela tem aquela moleirinha atrás, que ela é mais molinha, justamente porque ele precisa estar com esse cérebro mais molinho para conseguir passar no nosso canal vaginal. A mesma coisa vai acontecer com as coisas internas, né? Os órgãos internos dele. Ele ainda está se desenvolvendo, ele era amamentado por um cordão umbilical. Agora ele começa a ser amamentado pela boca, por via oral. Começa a entender o mundo, começa a entender que ele está fora do corpo. Então é importante a gente perceber que o bebê ainda está passando por um processo, por mais que ele tenha nascido. Enquanto esse processo evolutivo vai acontecendo, você vai perceber que o bebê vai começar mamando pouco e mais rapidamente ali, né? Porque não tem tanta coisa para ele mamar nos primeiros dias de vida, ele vai ficar bastante no peito, mas de fato ele não está mamando em grande quantidade e isso vai aumentando. Com o tempo ele vai mamando mais e numa quantidade maior de tempo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos reservados para cada mamada.
Então, cada bebê vai funcionar de um jeito. Você entende a logística do seu filho melhor do que eu, com certeza, mas isso, em tese, é uma regra que acontece para todos. Ele mama pouco porque a barriguinha dele ainda é pequenininha. Ali já supre rapidamente o que ele precisa. O estômagozinho dele ainda está começando a se desenvolver. E depois ele vai mamar mais, porque aí cabe muito mais. Cabe uma quantidade muito maior, tá bom? E aí, todas essas informações você encontra no nosso material. Módulo 2, vai estar lá o material de apoio para você reler isso, caso você precise, caso passou rápido aí alguma informação e você queira dar um pouco mais de atenção. É só ir no módulo 2, no material de apoio extra, e pegar lá a informação. E falando em informação, eu tenho certeza que vocês já sabem disso, mas assim, a cólica é considerada a karminha da amamentação, né? A gente tem esse problema com a cólica, é uma vilã, ela é má mesmo, ela é perversa, ela arranca o pior de nós, ela nos destrói. É isso que acontece. Sendo bem clara, a gente não entende o que está acontecendo, até porque a gente fica buscando soluções o tempo inteiro para o bebê, mas se a gente parar e analisar friamente, a gente consegue saber melhor e se comportar melhor à medida em que ela acontece. É importante deixar esse registro para vocês. Então, a cólica, ela nada mais é do que uma adaptação necessária do corpinho do bebê. Faz parte do que ele está vivendo, do amadurecimento do intestino dele. Porque o intestino está digerindo ali todos os alimentos e as bactérias estão povoando aquele intestino, e aí ele está começando a maturar o sistema digestivo. E, ao mesmo tempo, o corpo está aprendendo a lidar com os gases, porque o bebê, quando ele mama, ele acaba sugando o ar. Quando ele chora, ele acaba sugando o ar. Então, esse processo de lidar com os gases, lidar com esse primeiro volume de alimento, porque às vezes ele mama muito, não entendeu ainda a quantidade certa, né? Bebê guloso, que a gente chama, ou às vezes ele chora muito e aí ele acaba ingerindo muito ar. Todo esse processo de cólica faz parte desse momento. Analisando friamente, é isso que está acontecendo com o seu bebê agora. E aí, a cólica ela vai ter características bem específicas. E eu acho que se eu te passar essas dicas, para você conseguir identificar, vai ficar muito mais fácil de lidar. Mas, claro, sempre consulte o seu pediatra. Combinado? Então, vamos lá. Primeira dica muito importante sobre a cólica. Ela tende a acontecer sempre no mesmo horário e todos os dias. Então, uma característica principal da cólica é que ela vai acontecer todos os dias na mesma hora. Outro ponto importante é que vão associar geralmente a cólica à hora da bruxa, porque é no final de tarde, começo de noite. E realmente, a cólica, ela vem geralmente no final de tarde, começo de noite ou no início da madrugada. E aí você vai identificar que sempre nesse período ali de anoitecer, o bebê começa a ficar um pouco mais irritado e o choro começa a vir e é um choro inconsolável. Essa é a terceira dica. O choro da cólica, ele é inconsolável. Eu sei, lá em casa acontecia muito e realmente essas três coisas faziam diferença. Era sempre no mesmo horário, um choro difícil de lidar demais. O da madrugada também costumava acontecer com a gente bastante. E aí eram horas que o Eric passava andando com o Bento pelo quintal de casa, na calçada de casa, porque realmente era muito calor, era um verão. E aí começava esse choro constante, esse choro doído de ver. A gente fazia de tudo, mas o que realmente fazia ele voltar a dormir, além da amamentação, que o TT era primordial sempre, eram essas caminhadas coladinho ali no canguru e no sling com o pai dele. Então essas são as 3 dicas. Ou na mãe mesmo, encostar na barriguinha, barriguinha Também, com barriguinha, esquentar. barriguinha com barriguinha bem quentinha, a gente já falou sobre isso. Então esse já é um ponto muito importante para a gente entender um pouco melhor como funciona a questão da cólica. E então pega isso para você, anota em algum lugar, grava no celular, enfim, compartilha no seu grupo de mães, para você deixar essa informação fresca aí na sua cabeça. Eu falo isso porque eu anoto tudo, eu escrevo a caneta e aí eu consigo gravar. Então faça do jeito que ficar melhor para você. Outra dica muito legal, e eu acho importante a gente falar agora, é sobre os gases. Eu já falei um pouco sobre os gases, mas acho importante a gente dar uma pincelada maior sobre o que está acontecendo também, além da cólica, é que os gases são um processo natural justamente porque o bebê está ingerindo ar. Só que o bebê em aleitamento materno exclusivo, ele ingere menos ar do que o bebê que mama mamadeira. E a questão dos gases vai fazer com que as coisas mudem em relação ao manejo do bebê,
Por quê? O bebê que mama na mamadeira, ele precisa, por exemplo, ser colocado para arrotar ali, bonitinho, esperar ele arrotar, estar numa posição mais inclinada, mais em pezinha, mais 45 graus, né? E também o bico da mamadeira vai fazer diferença em relação à entrada de ar, tá? O bebê de aleitamento materno, é importante que a gente coloque ele só um pouquinho ereto ali, depois que ele mama, uns 10 minutinhos, você fica ali, aquele tapinha nas costinhas tradicional, aquela coisa toda, mas não necessariamente ele vai arrotar, porque não necessariamente entrou o ar para ele precisar arrotar. Só vai realmente descer o leite ali e vai evitar um golfinho desnecessário. Inclusive, gente, em relação ao golfo, o Bento, ele era uma criança que quase não golfava, tá? Era bem difícil, assim, acontecer e também quase não arrotava. Era bem difícil acontecer, porque geralmente a gente deixava ele logo depois de mamar um tempinho ele em pé, ou ele em pé no sling, e aí realmente o leite descia normalmente, ele já caía no sono, enfim, era bem tranquila essa parte. E aí, esse ar que entra e causa desconforto para o bebê, ele vai ser demonstrado através de alguns sinais. E eu quero ler um por um aqui para você conseguir identificar que ele está precisando liberar esses gases, tá? Então vamos lá. Primeiro sinal, o bebê para de mamar e começa a se contorcer. Então, o bebezinho estava ali mamando, tranquilo, mas começou muita perninha, muito se contorcendo. É um sinal que talvez ele esteja com gases naquele momento. Segundo sinal, o bebê chora, fica mais agitado e faz caretas. Então você vai perceber pelo rostinho dele, você vai perceber pelo jeitinho dele que ele começa e começa a chorar porque ele tá incomodado, ele tá querendo que aquilo saia. É igualzinho acontece com a gente. Terceiro, a barriguinha do bebê tá inchada, o rosto vermelho e ele tá com carinha de que tá querendo fazer força. Então, mais uma vez, ele tá demonstrando pra gente que ele tá desconfortável, que algo precisa sair. Quarto, e muito importante, é que os gases não têm hora para acabar e eles são frequentes, tá? Eles vão acontecendo ali em vários momentos do dia. Não é uma coisa mais como a cólica, que tem um horário específico que ela começa, um horário específico que ela tende a parar de acontecer. Com os gases, não. O tempo inteiro estão rolando. Em vários momentos do dia o bebê solta pum, às vezes tá trocando, às vezes tá deitadinho só, às vezes tá brincando e tá lá e tá sem problema nenhum. Sem problema. Dele peidar em paz. Deixa o menino peidar. E aí vem o quinto sinal, que eu falei até um pouquinho antes, mas é bom retomar e falar bem certinho pra você sobre isso. O chorinho do bebê vai ser como um Então ele tá fazendo essa força de ele quer pôr pra fora. Sacou? Já deu pra perceber, né? Entendeu o que eu fiz aqui? Então, percebeu esse chorinho com esse sentido de força? É momento de fazer um exercíciozinho ali, de pôr o bebê em pezinho, para ver se a gente consegue liberar esses gases. O último sinal, e muito importante, é que a partir do momento que o bebê libera os gases, ele volta ao normal. Fica tudo bem, criança feliz, sorridente, enfim, ele imediatamente melhora. Então, esse é um dos sinais principais que a questão era gases, tá? E não qualquer outro tipo de doença. É importante você consultar o pediatra em relação à medicação, tá? Eu utilizei medicação antigases com o Bento, senti a diferença, mas sempre orientada pelo médico, então é importante que você procure o seu médico para te orientar melhor aí em quantidade, né? Qual medicação pode. Lembrando, gente, que criança pequena, a medicação é em última instância, tá? Sempre em última instância. A gente vai falar mais sobre isso também em outros módulos mais pra frente, mas consulte o pediatra, combinado? E aí, eu quero te trazer também outro ponto que não falamos ainda e que é crucial: refluxo. Quando o refluxo é fisiológico, ele não tende a causar sofrimento para o bebê. E isso é muito importante que fique claro. Por quê? O bebê nada mais está do que devolvendo ali um pouco do leite que foi ingerido por uma imaturidade natural do esfíncter, tá? Ele ainda está se regulando ali. O esfíncter é o que fica responsável por bloquear aqui a nossa subida, né? Quando a gente ingere qualquer coisa, ele não volta, ele não fica voltando, não é normal voltar. Então esse organismo ainda está se adaptando, está crescendo, está evoluindo e é normal que volte um pouquinho pela quantidade de leite ingerido. Mas isso não causa nada no bebê, tá? E é super normal que aconteça ali até o primeiro aninho de idade, enfim. Realmente é uma questão de
regulação dos excessos, mas tá tudo bem, é um golfinho, limpou, tá tudo certo, sai um pouquinho, mas passou a fraldinha, resolveu, tá, gente? O bebê não apresenta cara de sofrimento, o bebê não apresenta um rosto de sofrimento, ele não chora por isso, ele não tá desconfortável por isso, é natural. Voltou, saiu, acabou, encerrou. E aí, o contraponto é que quando o refluxo passa a ser patológico, a criança passa a apresentar muito incômodo e desconforto, tá? Fica claro que a criança, enquanto ela tá regurgitando, ela tá chorando, ela tá incomodada, isso acontece com frequência, várias vezes ao dia, todas as mamadas em grande quantidade, e aí a gente começa a ver um problema acontecer. Porque a criança, ela tende a parar de mamar, ela tende a recusar o peito, porque aquilo vai deixando ela cada vez mais irritada. E essa é a condição geral para o desenvolvimento da doença gastroesofágica, do refluxo. E aí são 2 pontos, tá, gente? O refluxo patológico e o refluxo oculto. O primeiro deles, que é o patológico, ele acontece porque junto com o leite que volta também suco gástrico. Quando isso passa aqui pela parede do esôfago, tende a irritar bastante a garganta do bebê, né? E aí o bebê apresenta todo esse desconforto, toda essa irritação. E aí, gente, fica um ponto importantíssimo. O refluxo oculto. Existem bebês, e eu falo isso por ter pessoas ao meu redor que têm filhos, que passaram pelo refluxo oculto, eles sofrem basicamente calados. Por quê? O que acontece? O leite volta, só que o leite volta e desce novamente. Então pensa no sofrimento de um bebê que o leite voltou e o leite não chega a sair e ele não consegue expressar para você através, né, daquele vômito de golfo ali, que tá acontecendo alguma coisa. Na verdade, o leite volta e o leite desce de novo. Então, fica mais difícil para a criança conseguir demonstrar o que está acontecendo, fica mais difícil para os pais entenderem o que está acontecendo, porque não aparece nenhum leite ali. E a sensação que eu penso, até para a gente entender melhor como isso acontece dentro do bebê, sabe aqueles brinquedos de parque, de diversão, elevador, torre, que o negócio sobe, desce, enfim, e é aquela coisa horrível, né? Aquela coisa completamente numa pressão absurda. É basicamente isso que está acontecendo enquanto o bebê está tendo refluxo oculto. A gente não consegue identificar diretamente pelo golfo, mas a gente consegue identificar de uma outra forma alguns sinais, e aí tanto essas minhas amigas me apoiaram com esses sinais, quanto eu fui buscar informação para trazer para vocês sobre esses sinais, que fica mais fácil da gente conseguir falar, conversar com o médico, demonstrar o que está acontecendo, tá? E eu quero passar eles um por um para vocês. Então vamos lá? Eu vou até usar uma colinha aqui, ó. Infecções recorrentes de ouvido, nariz escorrendo e pulmão chiando podem ter como causa o refluxo oculto. Além disso, o refluxo oculto pode ser sinal de bebê APLV. Então, gente, é isso. Se não tá cheirando bem o comportamento do bebê nesse sentido, se você percebeu algum desses sinais, se ele anda tendo aí infecções frequentes, enfim, vamos tentar levar para o médico essa possibilidade de refluxo oculto e vamos estudar melhor para que ele possa diagnosticar e possa fazer o tratamento adequado para o bebê conseguir conviver aí corretamente com a amamentação e não se sinta tão desconfortável e que seja um momento mais prazeroso para ele do que qualquer outra coisa, porque é isso que a gente quer quando a gente está alimentando o nosso filho, né? Então é isso. Agora eu quero passar para vocês, do mesmo modo que eu trouxe essas dicas aí valiosas para você entender e sinalizar melhor o que está acontecendo, eu quero passar para vocês como a gente pode amenizar esse desconforto. Então são algumas coisas bem simples que você pode fazer, mas que podem aliviar esses desconfortos de refluxo. Primeira dica, super importante, é a posição de deixar o bebê 15 minutinhos pelo menos, tá? Se o seu bebê é um bebê aí constante no tratamento do refluxo, sempre deixar ele 15 minutinhos de pé depois de mamar, para ajudar o leitinho dele a descer, para ajudar nesse movimento. Não coloca ele deitado direto depois que mamou, porque vai tender a voltar, ele vai tender a se sentir mal. Outra coisa importante é a angulação, gente. Angulação a 45 graus, do berço, do carrinho, da cama, não sei onde ele vai dormir, mas deixar esse bebê numa angulação de 45 graus sempre, porque aí realmente ele não fica 100% deitado, né? O corpinho dele tá um pouquinho mais ereto, consegue descer melhor esse leite, o que ele se alimentou,
tá? Outra coisa que pode funcionar muito bem é o travesseiro anti-refluxo. E existe travesseiro anti-refluxo, colchão anti-refluxo para bebês também. Então dá uma pesquisada, faz a pesca correta, porque isso pode ajudar o seu bebê a ficar mais confortável no geral. E mais uma vez, falando de algo que é um benefício maravilhoso, é ajudar através do seu leite, porque o seu leite tem propriedades analgésicas que podem ajudar a aliviar a dor do bebê. Então, a amamentação também vai funcionar para ajudar o bebê com refluxo. E é legal que você vai entendendo a cada mamada os sinais do bebê. Às vezes vai parecer que é cólica, às vezes vai parecer que é gases, às vezes vai parecer que é refluxo. Então, é ideal que você vá nessa construção diária da sua relação com o seu bebê, entendendo o que está acontecendo. Até porque fica mais fácil de você pedir orientação para o seu pediatra a partir do momento que você é a primeira a analisar a cena, né? A verificar, a observar o que está acontecendo ali com o bebê para poder passar a informação corretamente para ele. Lembrando, gente, vou falar novamente, que a medicação, ela é utilizada em último caso, porque a gente quer interferir o menos possível naquele serzinho que está começando a se desenvolver. Então, você pode usar algumas manobras de alívio. Você pode usar bolsas térmicas de ervas, eu tinha e funcionava muito, era maravilhoso. Então, eu esquentava a bolsinha térmica, colocava ali na região da barriguinha do bebê, o Bento dormia com aquilo, às vezes até por algumas horas, de tanto que aliviava esse desconforto todo. Inclusive, eu não sei se já está pronta na nossa plataforma nesse momento que você está assistindo o curso, mas eu quero que, caso você precise consultar uma produtora de enxoval nesse sentido, porque a minha bolsinha térmica de ervas foi feita por um ateliê de costura, eu quero que as mães que trabalhem com isso, que são empreendedoras no ramo de costura criativa, etc., possam passar seus contatos para as mães aqui da nossa comunidade que queiram esse tipo de produto, tá? Não sei em que momento do curso você tá, mas eu quero que a gente troque esse tipo de contato e informação, ou suporte, ou serviço, tá? Consultora de amamentação, se você está buscando uma consultora de amamentação, você encontre na nossa plataforma, e se você é uma consultora de amamentação, você possa se divulgar nessa plataforma também para as mães que precisam. A mesma coisa vai funcionar com ateliê de costura, com mulheres que trabalham com enxoval, com festa infantil, com decoração infantil, com bolo de mêsversário, com enfermagem, enfim, o que você fornecer que seja voltado para a maternidade, para a amamentação, para os primeiros meses do bebê, eu quero que você coloque tudo isso dentro da nossa plataforma. E você, mãe que está precisando, eu quero que você busque primeiro na nossa plataforma. Assim, a gente vai se tornando cada vez mais forte, com indicações cada vez melhores, com serviços exclusivos da nossa plataforma, assim, fica algo de mãe para mãe e melhor, né? A gente está incentivando as mulheres, a gente está incentivando essas mães que estão ralando e trabalhando aí depois de suas maternidades a continuarem. Eu acho que isso é o mais valioso de tudo, a gente sempre poder impulsionar umas às outras, né? Então é isso. Então, qualquer dúvida que você tenha nesse sentido, que eu não sei ainda se já estreamos ou não, entra no @ThalisOliveira, me pergunta lá que o meu suporte vai te responder, ou eu mesma vou te responder, e a gente já vai começando essa rede de contatos aí.